Política, na Jovem Pan. Vamos falar de política e eu já vou chamar o Piara Boschi, que está sempre em cima do lance, bem antenado, nos atualizando o cenário político em Santa Catarina. O Piara, bom dia, bem-vindo. Acertasse no placar do Jogo do Brasil ontem? Não estava tão otimista não. Eu achei que ia ser uma coisa tipo 2-0, alguma coisa assim, então veio melhor do que encomenda. Eu acho que nem o Tite, né? Bolões. Nem o Tite estava tão... Eu tenho a sensação de que quando eu passo o bolão, eu fico torcendo mais para mim do que para o time. Eu acho que nem o Tite estava tão otimista assim. Bom, vamos falar do nosso campo, que é Santa Catarina, o campo político, né, da jogada política em Santa Catarina. O Piara, o que tu achou aí dos primeiros nomes do colegiado anunciados ontem por Jorginho Melo? Jorginho já iniciou o discurso dizendo o seguinte: olha, nomes técnicos. Tu concorda que realmente temos menos político e mais nomes técnicos? Qual é a tua leitura? Não, eu acho que a nomeação técnica virou um clichê, mas na verdade é que são nomes com vocação para suas áreas. É diferente e é melhor. Todos eles têm traquejo político. Por exemplo, Carmen Zanotto, deputada federal reeleita. Mas quem vai dizer que Carmen Zanotto não é uma técnica na área de saúde? Ela é uma das deputadas mais representativas dessa área no Congresso. É alguém com vocação política e com vocação técnica para a sua área. O Cleverson Sievert já foi secretário da Fazenda, já foi presidente da Celesc, e atua na iniciativa privada nos últimos 7 anos, também tem a vocação, mas sabe, conhece a área, não tem nenhuma invenção. O Aldir Colato, durante anos, foi um deputado ligado ao agronegócio e agora, com o aval das cooperativas do agro, está lá, secretário da Agricultura. É uma indicação vocacionada para a área e também é um político, também é alguém que transita. Mesmo que não é da política partidária, digamos assim, como Aristides Simadon, presidente do Sistema CAF, é alguém que, dentro do próprio Sistema CAF, que reúne diversas universidades comunitárias, ele também tem uma política interna lá dentro que o manteve no cargo durante bastante tempo. E conhece a Secretaria de Educação, não é alguém que chega alheio. O que a gente vê na lista do Jorginho Melo é que não é uma lista em que tu olha, todos os nomes que tu olha, tu vê assim, faz sentido, tem lógica. Isso não significa que vai ser um sucesso secretariado, mas significa que a chance é maior, porque são pessoas que fazem sentido. Não tem ninguém ali que tu precisa explicar por que que tá, por que que não tá. Então, é um primeiro passo que começa muito bem, Jorginho Melo. Esse fetiche do técnico, eu sempre brinco que a gente já viu essa história de governo técnico no começo do governo Moisés, e esse filme a gente já viu e o mocinho morre no fim. Mas acho que tem uma mescla. O que eu vejo nesse secretariado do Jorginho, inclusive, uma retomada de uma tradição de governos aqui de Santa Catarina. Tem muita gente que trabalhou no governo Luiz Henrique, muita gente que trabalhou no governo do Raimundo Colombo, e a gente teve esse ato do governo Moisés, em que foi iniciou com uma onda de antipolítica. Quem tinha participado da política não servia, depois abriu um pouco, mas ainda assim não abriu tanto. Então a gente tem talvez uma retomada histórica. E o Jorginho querendo fazer do jeito dele, porque são indicações do Jorginho. Nenhuma concessão foi feita até agora aos aliados ou aos próprios integrantes do PL. A concessão mínima que foi feita, e que também faz bastante sentido, foi a escolha do Coronel Armando, deputado federal que não se reelegeu, ficou na primeira suplência, para comandar a Defesa Civil. Mas também é vocacionado para a função. Foi um pedido do presidente Bolsonaro que ele ficasse, que fez todo sentido. E fazendo sentido, as coisas têm mais chances de dar certo. Pode dar certo, pode dar errado, mas fazendo sentido é sempre um bom primeiro passo. Ô Piara, e aí eu te faço uma pergunta agora que nesse momento eu avalio como se valesse milhões, viu? Tu avalias, né, que esse perfil mais técnico deve se manter nas outras pastas? Um governo com executores com menos perfil político pode ter alguma dificuldade na LESC, ou isso depende da maneira, né, de conduzir a gestão seguindo essa linha do futuro governador, que é a linha do diálogo? A gente tem que abrir dois campos nisso aí, né? Primeiro, dentro do PL. Ontem eu conversei com os deputados que estavam presentes na reunião, e o deputado falou assim: é um secretariado do Jorginho, a gente não abriu para a gente. Claro que gostaria de indicar,
mas o importante para o deputado é ser bem atendido quando precisar. Isso aí eles estão garantindo. Vamos ver como é que vai funcionar na prática. A segunda questão é a participação no governo de partidos aliados. Então tem 2 partidos que devem estar no governo do Jorginho de alguma forma. O MDB, que tem a segunda maior bancada da Assembleia Legislativa, vai ser importante para a governabilidade, e o Progressistas, que tem uma bancada também de 3 deputados, mas é um partido muito capilarizado, um partido que está muito espalhado pelo Estado, muito tradicional. Esses 2 partidos devem participar de alguma forma. O MDB provavelmente deve ter um secretário. A gente viu que a Secretaria de Infraestrutura não foi anunciada ontem, provavelmente está sendo guardada por MDB, mas a sensação que passa é que vai ser uma construção muito parecida com o que aconteceu nessa primeira leva, nomes que o Jorginho quer dentro dessa lógica. Eu acredito que o Jorginho vai escolher um nome no MDB, se o MDB tiver essa vaga, que ele vai escolher o nome do Progressistas. Isso também vai ser muito alinhado com a presidência da Alesc. Quem ficar com a presidência da Alesc, os 2 candidatos hoje colocados, são Mauro de Nadal do MDB e José Milton Schaeffer do Progressistas. Quem ficar com a Assembleia Legislativa fica com um quinhão menos generoso no governo do Estado. Os demais partidos ficaram muito pulverizados, ninguém tem condição de exigir muita coisa, mas vamos ver como é que vai se encaixar essa mesa. Por enquanto, e a indicação lá dentro de que vai continuar assim, um secretariado definido pelo Jorginho Melo, mesmo dentro das concessões. Por exemplo, as cooperativas do agro a promessa foi feita de que elas respaldariam o nome da agricultura. Na hora da conversa tinha vários nomes. E o Jorginho caminhou para dizer, não podia ser o Colato, que ficou com a primeira suplência, que vocês conhecem bem, acertou e veio o nome que o Jorginho queria, com o respaldo que ele também queria. Eu acho que vai ser assim tanto no MDB como no Progressistas e qualquer outro partido que possa participar do governo Moisés. O Piara... Moisés não, do governo Jorginho. O Jorginho, né? Moisés está indo embora. O Piara, me responda em 30 segundos, por favor. O Jorginho Melo ainda pode nomear o próprio filho como secretário? Não, é uma decisão já tomada de que Felipe Melo não vai estar no secretariado. Ele tem muita influência lá dentro, ele é o grande conselheiro do pai e ele tem ajudado muito nas articulações. Inclusive, o primeiro contato com o Cleverson Sievert foi feito por ele, lá no dia 24. Foi a primeira reunião, 24 de novembro, a primeira reunião que eles tomaram, que eles conversaram. Mas ele ficou a avaliação de que seria um desgaste, mesmo que legalmente não haja impedimento de parentes no primeiro escalão, e só no primeiro escalão, avaliaram que seria começar o governo dando explicações de por que nomeou o filho, então ele fica como um secretário sem pasta. Não estava caindo bem desde a possibilidade de nomear o próprio filho e fez bem neste momento. Obrigado, Piara. Boa terça. Até amanhã. Até amanhã. Um abração.